E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a nossa aula será sobre volume molar. Vocês podem notar que a gente está com um layout diferente aqui para a apresentação da aula. Espero que vocês gostem e, se gostarem, deixem um comentário aí, beleza? Bora começar a nossa aula então. Bom, é, a gente falou um pouquinho na aula passada, no vídeo anterior, né, sobre a constante de Avogadro. O que a constante de Avogadro diz? Que 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, ou seja, se eu tenho 1 mol de óculos, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 óculos. Se eu tenho 1 mol de garrafas, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 garrafas. Se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, certo? Então aqui eu coloquei um exemplo do ácido oxálico, que é, se eu tenho 1 mol de ácido oxálico, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Na aula passada, o que a gente fez? A gente aprendeu a fazer uma relação entre massa e mol. Como que a gente fazia isso? A gente pegava as massas atômicas de cada elemento químico que compõe a substância química que a gente está estudando e multiplica pela quantidade de átomo. Então, o hidrogênio, eu vou multiplicar a massa dele por 2. O carbono, vou multiplicar por 2. O oxigênio, vou multiplicar por 4. Então, aqui, a gente pegou essas massas e fizemos essas multiplicações e chegamos a 90. Ou seja, a massa de 1 mol aqui de ácido oxálico é igual a 90 gramas, né? Então, nós temos que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que equivale, nesse caso aqui, do ácido oxálico a 90 gramas. Essa massa molar, ela pode variar de acordo com a substância química. Por exemplo, a massa molar da água é 18, né? Então, a massa molar da água é diferente da massa molar do ácido oxálico, né? Do oxálico é 90. Só que a quantidade de moléculas de 1 mol de água e de 1 mol de ácido oxálico é a mesma, certo? Então, o que vai mudar é a massa molar. O que a gente vai começar a apresentar agora é mais um conceito que a gente pode relacionar com o mol, que seria o volume. No entanto, a gente só pode relacionar o volume se a substância estiver gasosa. Por exemplo, aqui, a gente pode verificar nessa reação química que todos os componentes são gasosos, ou seja, eu posso relacionar o número de mols de cada um deles com o volume, certo? E aí entra um ponto muito importante, que são as condições normais de temperatura e pressão, também conhecida como CNTP. Quais são essas condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius e 1 atm, tá bom? 0 graus Celsius de temperatura e 1 atm de pressão. Nessas condições, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros, tá bom? Em outras condições, 1 mol vai ocupar um volume diferente, mas nessas condições é esse volume que acaba ocupando, tá bom? Então aqui, se a gente pegar essa reação química, a gente tem que 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia. Ou seja, a gente pode dizer que um volume de nitrogênio reage com 3 volumes de hidrogênio, formando 2 volumes de amônia. E aí, como a gente está trabalhando na CNTP, a gente pode... Opa, deixa eu selecionar certinho aqui, né? Como a gente está trabalhando... Oh, não deu. Como a gente está trabalhando na CNTP, a gente pode substituir esse V aqui do volume por 22,4. Então, 1V é igual a 22,4 litros. 3V é 3 vezes 22,4 litros, que é 67,2. E 2V é igual a 2 vezes 22,4 litros, que é 44,8. Beleza? Então, é essa relação que a gente pode fazer com o volume. No entanto, a substância tem que estar no estado gasoso, certo? Então, bora fazer o nosso primeiro exemplo. Bom, então agora a gente vai começar a aplicar esse volume molar nos cálculos estequiométricos. Então, só relembrando, os cálculos estequiométricos são relações molares entre componentes de uma reação química que permitem prever a quantidade de produto formado e reagente consumido, tá bom? Então, aqui eu passei um exemplo para vocês, para a gente aplicar justamente esse volume molar, que é o seguinte: calcule o volume molar de gás carbônico produzido na queima, coloquei produzida, mas é produzido na queima de 100 gramas de propano, que é o C3H8. Então, aqui nós temos o C3H8 reagindo com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Aqui, gás, gás, gás e líquido.
A única substância que a gente não pode relacionar o volume é a água, porque ela é a única líquida. A gente só pode relacionar volume molar com gases, certo? E as massas molares de cada componente aqui, beleza? Então, vamos lá para a resolução desse exercício, que é o único dessa aula. Olha só, essa aula é mais rápida. Bora lá? Bom, então aqui eu coloquei aquela tabela que eu fiz também na aula passada, que é uma forma mais detalhista, vamos dizer assim, de explicar uma reação química, né? Então, se a gente pegar ali a reação, nós temos o CH3 reagindo com o O2, formando CO2 e água, né? E lá no nosso balanceamento, nós temos que 1 mol reage com 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de CO2 e 4 mols de água. Convertendo para massa, após utilizar essas massas molares aqui, nós temos que 44 gramas de C3H8. Relembrando, como que eu calculo o C3H8, a massa molar dele? O carbono vezes 3, então 12 vezes 3, né? 12 vezes 3, 36, mais 8 vezes 1, porque a massa de hidrogênio é 1, então 36 mais 8, 44, então o mol aqui é 44, certo? Oxigênio, olha só, oxigênio, como que eu calculo a massa? A massa do oxigênio é 16 vezes 2, 32, né? Só que eu tenho 5 mols, então 5 vezes 32, 160. E por aí vai, eu reapliquei isso em todos aqui, tá bom? Número de moléculas, constante de Avogadro, 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então aqui, ó, só multipliquei, né? 1 mol, 6,02. 5 mols, 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que é 30,1. 3 mols, 18,06 e 4 mols, 24,08. Então veja bem, falta agora o volume, que é a nossa nova unidade que a gente está trabalhando aqui, né? Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros, certo? 5 mols, 5 vezes 22,4 litros, que é 112. 3 mols, 67,2 litros. Agora, a água tem 4 mols. Então daria, por exemplo, 89,6. Porém, ela é líquida, né? Vamos lembrar lá? Olha aqui, ó. Opa, selecionei sem querer. Aqui, ó. A água é líquida. Então a gente pode utilizar esse 89,6 litros? Não pode. Só pode usar para gases, tá bom? Então vamos terminar nossa resolução agora. Então o que o exercício quer? O exercício quer saber qual o volume de gás carbônico produzido na queima de 44 gramas de C3H8. Então ele está relacionando, ó, vamos lá. Então ele está relacionando a massa do C3H8 com o volume de CO2. Então a minha reação, ó, vamos até ler lá o enunciado de novo. Calcule o volume de CO2 produzido na queima de 100 gramas. Então ele está relacionando massa com volume, né? Então vamos lá. Aqui nós temos que a reação nos aponta que 44 gramas de C3H8 produzem um volume de 67,2 litros, né? Então, foi isso que eu relacionei aqui. Só que o exercício não quer saber o volume produzido por 44 gramas de C3H8, ele quer saber o volume produzido a partir de 100 gramas de C3H8, certo? Então, 100 gramas vai produzir X. Multiplicando o cruzado, 6.720 dividido por 44 é igual a 152,7 litros de gás carbônico. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro aqui, que vocês tenham entendido a aula. E a gente se vê na próxima. Prometi que a aula ia ser rápida e foi. Abração, até mais.